Vamos ao texto bíblico da nossa meditação desta noite, queridos irmãos e irmãs. Você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vou ler inicialmente os versos 1 e 2. Conforme informado aos irmãos que estavam aqui na quarta-feira da semana passada, planejamos entregar 3 mensagens em sequência e interconectadas, porém completas, de maneira que, se você por acaso não esteve aqui na quarta-feira, nem no último domingo à noite, você não vai ficar absolutamente perdido e, de uma certa forma, prejudicado na mensagem desta noite. Mas você poderá, sim, conferir as 2 mensagens anteriores para que, com a mensagem de hoje, a terceira e última, haja um cenário mais completo da proposta que, entendo, Deus deixou comigo para passar aos irmãos. Na quarta-feira da semana passada, falamos sobre olhando através do Antigo Testamento. Hoje vamos falar sobre olhando através do Novo Testamento. Mas já na quarta-feira passada, antecipei que o personagem principal, o foco principal das 3 mensagens é Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Então, na semana passada, olhando para Jesus no Antigo Testamento, recebemos da parte de Deus uma proposta de esperança. Viver aguardando a volta do Senhor. No caso do Antigo Testamento, a vinda do Senhor. No domingo à noite, tratamos sobre a indagação: quem é Jesus? Feita por ele mesmo a seus discípulos, e aí avançamos um pouco mais para a necessidade de uma posição pessoal, individual. Mencionei como se fosse uma senha, portanto, pessoal e intransferível. E hoje, à luz do Novo Testamento, quero concluir essa série com o tema Olhando através do Novo Testamento, partindo, portanto, do texto de Hebreus capítulo 12 para a nossa reflexão. E assim lemos nestes 2 primeiros versos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra que acabamos de ler. Pedimos ao Teu Espírito que está entre nós e que habita em nós, que nos dê a compreensão, iluminando a nossa mente, para que, ao entendermos e compreendermos o teor desta mensagem do Senhor, possamos aplicá-la e obedecê-la integralmente em nossa vida. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu fui a uma ótica com Fernanda e João Pedro, meus filhos, para fazer uma atualização de lentes, uma substituição de armações, etc. E eu queria fazer aqui uma pergunta: quantos irmãos e irmãs precisam de óculos ou lentes de contato para enxergar melhor? Glória a Deus, não sou o único. Pode abaixar a sua mão. Obrigado. Quero fazer uma analogia da maneira como Deus concedeu à humanidade 2 lentes. Uma para perto, uma para longe, se você quiser
filtrar ainda mais esta exemplificação, uma lente é o Antigo Testamento. Nós hoje olhamos através dele e vemos o cuidado de Deus, desde o jardim do Éden até as últimas palavras de Malaquias, dizendo que o Senhor está chegando. Uma outra lente, a luz do Novo Testamento, também olhamos para trás, mas para um passado bem mais recente, de cerca de 2000 anos. Quer uma lente para mais longe, quer uma lente para mais perto, Deus quis deixar comigo e com você ferramentas, instrumentos, para que pudéssemos enxergar. E enxergar não as letras miúdas, que às vezes aparecem nos contratos, mas para enxergarmos as letras grandiosas com as quais Deus escreve a história, como Ele conduz a sua criação, como Ele sustém e mantém o universo que Ele mesmo deu origem. Por isso que essas duas mensagens, de quarta-feira passada e a de hoje, se complementam, mas têm o mesmo objetivo, que possamos enxergar Deus na pessoa do Pai Criador, que possamos enxergar o Deus Filho na pessoa do Cristo encarnado, que a cruz do Calvário subiu para a remissão dos nossos pecados, e para que possamos enxergar a ação do Espírito Santo de Deus, que é o único Deus capaz de nos convencer do nosso próprio pecado, da necessidade de salvação, e nos conduzir como que pela mão até Cristo, Filho de Deus e único Salvador. Portanto, a pergunta de quarta, de domingo e de hoje é a mesma: quem é Jesus? E para respondermos a essa pergunta, já trouxemos vários elementos e várias considerações. Não vou me reportar a elas novamente, mas eu quero avançar naquilo que já refletimos sobre essa questão, agora usando textos do Novo Testamento, porque se no Antigo Testamento Deus nos apresenta uma proposta de esperança no Cristo que viria, no Novo Testamento Deus nos apresenta uma proposta de fé no Cristo que já veio. Amém? Então são duas lentes que permitem enxergar por completo o que Deus disse e fez, o que Deus prometeu e cumpriu, e o que ainda está por se tornar realidade, se tornar cumprimento, seja na vida daquele e daquela que parte para a eternidade, ou daqueles que estarão vivos quando Jesus retornar para encerrar a história. Como pudemos também mencionar na quarta-feira passada, muitos textos, agora do Novo Testamento, fazem referência a Jesus, também de forma direta ou indireta. Nós temos nos evangelhos, logo no início aqui da nossa Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que trazem uma biografia, um relato da vida de Jesus e seu ministério terreno, ainda que breve, mas extremamente importante e indispensável, com a conclusão do seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Para muitos é apenas uma leitura biográfica, ler a história sobre alguém, escrita por uma terceira pessoa, no caso aqui os evangelistas. Para outros, o Novo Testamento também pode parecer incompreensível. Por exemplo, quando alguém se propõe a ler, sem conhecer a Cristo, o texto apocalíptico, escatológico, registrado por João, que nós temos encerrando as Escrituras do Novo Testamento. Porém, o propósito central do Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, é um só: apresentar a pessoa augusta e santa de Jesus. Se nós lermos qualquer livro da Bíblia sem enxergarmos nele Deus, que nos aponta para o seu Filho Salvador nosso,
nós teremos apenas gastado um certo tempo da nossa existência de maneira infrutífera, em vão. Mas o objetivo da Bíblia é revelar Cristo, é deixar Cristo ser notado, percebido, enxergado com as lentes que Deus mesmo já nos providenciou. E eu quero contar com a ajuda de outros textos do Novo Testamento, começando com Lucas capítulo 19, palavras do próprio Cristo. Lucas 19, 9 e 10, nós temos como ênfase dois verbos, buscar e salvar. E Jesus afirma: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essas expressões brotaram dos lábios de Jesus quando ele hospedou-se na casa de Zaqueu, que era um publicano, um homem rico, que talvez para muitas pessoas do nosso mundo hoje, tinha tudo aquilo que o dinheiro podia lhe proporcionar. Mas o dinheiro não lhe proporcionava tudo. Ele era discriminado por ser um publicano, era rejeitado como um traidor da sua pátria, porque cobrava impostos dos judeus para entregá-los aos dominadores romanos. Zaqueu não era convidado para a casa de ninguém. Zaqueu não era nem mesmo alvo de uma atenção especial, por exemplo, de deixarem que ele se posicionasse à frente da multidão para ver Jesus. O texto fala que ele então subiu numa árvore, e dali ele pôde contemplar o Salvador, que surpreendentemente o chamou pelo nome, e lhe disse que naquela mesma ocasião desejava estar em sua casa. Então, quando Jesus, na casa de Zaqueu, um lugar onde o judeu não ia, um lugar onde os religiosos reprovavam qualquer judeu que ali se assentasse com os publicanos, também chamados de pecadores, onde os discípulos de Jesus certamente teriam receio de ir, caso ele mesmo não fosse. Mas Jesus diz: hoje veio salvação nesta casa, porque ele, auto-intitulado Filho do Homem, como diz o profeta Ezequiel, ele afirma: vim buscar e salvar o que estava perdido. Buscar e salvar são dois verbos muito importantes, e eu quero apenas dizer que nem sempre os que são buscados são salvos, não é? Vez por outra, ouvimos notícias de que a Guarda Civil, o Exército, as tropas estão buscando alguém que se perdeu, e nem sempre é possível encontrar com vida, nem sempre é possível salvar. Buscar e salvar são duas coisas diferentes, mas Jesus disse que ele veio buscar e salvar. Jesus não tem uma viagem perdida. Ele olha para você, ele olha para mim, ele vem nos buscar. E ao nos alcançar, por ser ele quem ele diz que é, por não ser ele um mentiroso, por não ser ele um louco, mas justamente por ele ser quem ele diz que é, ele pode sim buscar e salvar, como fez com Zaqueu, como fez comigo e com os irmãos e irmãs, e como é capaz de ainda hoje continuar fazendo, porque ele não mudou. Não é fácil entender como Deus, que é o Criador do universo, se identifica com a sua própria criatura, a ponto de encarnar-se, de se tornar como um de nós. Essa é a chamada loucura que a filosofia grega jamais foi capaz de alcançar, ainda que um de seus poetas declarasse que em Deus nós vivemos e existimos, como citou Paulo no Areópago. De fato, Deus, Criador, se faz como um de nós, e ao tornar-se ser humano, a Bíblia fala que isso exigiu um esvaziamento completo. Jesus se esvaziou a si mesmo e assumiu a nossa forma.
que para ele era algo extremamente humilhante, porque o Deus eterno e todo-poderoso meter-se debaixo da nossa casca, em carne e osso, e sofrer aquilo que a humanidade sofre, em termos de fome, de cansaço, de tristeza, de ingratidão, de humilhação. E Paulo ainda lapida ainda mais esse texto em Filipenses, quando ele diz: e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então é esse Cristo, é esse Jesus que afirma: eu vim buscar e salvar. Glória a Deus. Se ele não tivesse vindo, não haveria salvação para nós. Se ele tivesse vindo e não tivesse dado a sua vida na cruz, não haveria salvação para nós. Se ele tivesse vindo e morrido e não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. Mas glória a Deus, ele é aquele que busca e salva, como ele mesmo afirmou. Ainda usando outros textos do Novo Testamento, depois de vermos algumas palavras de Jesus, e agora considerando algumas palavras que foram proferidas por aquele que, segundo Jesus, foi o maior homem que já pisou na terra. Há uma lista que anualmente procura apresentar quais são as pessoas mais ricas do mundo. Há outra lista que anualmente procura apresentar quais são as pessoas mais influentes do mundo. Jesus disse que há um, nascido de mulher, que é o maior de todos. E isso não mudou, desde que foi dito por Jesus, até a volta dele, quando nós o encontraremos na eternidade. João, seu primo, também chamado o Batista. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, o evangelista registra que no dia seguinte, João, o Batista, viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa preciosa essa afirmação de João, profeta, é verdade, que tinha como seus discípulos Tiago e João, irmãos pescadores da Galileia, e que ao apresentar Jesus com esse epíteto, é o Cordeiro de Deus, imediatamente Tiago e João se prepararam para segui-lo. Quem dera, cada ser humano, ao ouvir essa expressão acerca de Jesus, se dispusesse imediatamente a segui-lo, porque de fato, ele é o Cordeiro de Deus. Não eram como aqueles cordeiros do passado distante, do Antigo Testamento, aquele cordeiro que Abraão encontrou no alto do Monte Moriá, quando ia sacrificar seu filho Isaque, nem aqueles milhares de cordeiros que ao longo dos anos, desde a Páscoa no Egito, foram sendo sacrificados como orientação de Deus para o seu povo. Porque na Páscoa judaica, um cordeiro era sacrificado e o seu sangue era aspergido sobre os umbrais das portas das casas judaicas no Egito. E por causa dessa marca de sangue, naquela noite da última praga, a morte dos primogênitos, naquelas casas não houve nenhum defunto, nenhum cadáver, nenhum morto, todos vivos, para saírem do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Cristo é o Cordeiro de Deus, afirma João o Batista. Cristo é o Cordeiro que se ofereceu a si mesmo, e por isso é um sacrifício propiciatório, é um sacrifício que cobre as nossas transgressões, é um sacrifício que paga as nossas dívidas, é um sacrifício que nos quita diante da justiça de Deus. Cristo venceu a morte e é o único, como diz o livro do Apocalipse, capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quero
alcançar ainda um outro texto que reputo por muito precioso no Novo Testamento acerca de Jesus, e é do apóstolo Pedro, famoso. Ainda domingo mencionamos a sua resposta. Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas depois que Jesus voltou para o céu e o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos naquela noite de Pentecostes, Atos capítulo 4, verso 12, é Pedro quem afirma: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro prega e em seu primeiro sermão 3.000 pessoas se dispõem a seguir a Cristo, embora ele já tivesse voltado para o céu, depois de ser visto por mais de 500 testemunhas durante aqueles 40 dias que separaram a Páscoa do Pentecostes, no 50º dia, a festa principal. Pedro afirma que não existe salvação em nenhum outro. Não adianta procurar, porque não vão encontrar. Não adianta duvidar, porque se hoje o ser humano pode se perguntar: o que eu vou fazer de Jesus na minha vida? Um dia diante dele, a pergunta será outra: o que o Senhor fará comigo? E para que esse encontro não seja trágico, não seja de desespero eterno, é preciso sim que nos aproximemos de Jesus com fé, porque disse Pedro, não há salvação em nenhum outro. Se o ser humano desejar ser salvo, só Jesus será possível de se tornar o seu Salvador. Não há outro, não adianta procurar. Infelizmente há muitos que não querem ser salvos, porque querem gozar a vida, querem fazer o que bem lhes dá no juízo, ainda que pouco, e por isso sacrificam a sua vida, a sua juventude, por isso sacrificam a sua saúde, a sua família, por isso sacrificam até os valores da sua criação para se entregarem aos prazeres, aos vícios. Os dias que se aproximam evidenciam muito claramente que esta nação está longe de Deus, ainda que às vezes com os seus lábios queiram lisonjeá-lo, mas as suas práticas, as suas escolhas, as suas vidas demonstram claramente que eles não conhecem, que eles não sabem quem é Jesus. Pedro afirmou que ele é o único Salvador, e essa mensagem vem sendo transmitida pelos cristãos nos últimos 2000 anos. É uma mensagem muito simples, é Cristo e ponto. O seu conteúdo é que Jesus é único, é o Deus que se encarnou, se sacrificou, morreu, ressuscitou e voltou para a glória, onde nos aguarda, intercedendo junto ao Pai. Ele morreu pelos nossos pecados, porque pecados ele próprio não os tinha. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser ressuscitados também, justificados pelo seu pagamento, perdoados pelo seu sangue. Ele é o Cristo que está assentado à destra de Deus e que prometeu voltar e encerrar a história e julgar a mim e a você e a todos que nos acompanham, quer vivos, quer mortos, para dar uma eternidade a cada um, seja perto de Deus, seja distante de Deus. Eu quero concluir com outro texto, esse texto desdobrado em dois, vou explicar por quê. O apóstolo Paulo é o meu autor preferido do Novo Testamento, e na carta que eu também reputo como a mais importante da sua lavra, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 11, lemos assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Essas expressões de Paulo, lá na carta à igreja em Roma, conforme lemos no capítulo 14, verso 11,
inicia-se com essa indicação, porque está escrito. E aí vem as aspas, ou seja, Paulo não está inventando esta frase, não está criando este dizer, ele está citando as Escrituras. E aí na sua Bíblia você vai ver que essa citação remonta a Isaías 45, 23. Portanto, a lente do Antigo Testamento é agora mencionada no Novo Testamento como cumprimento. Lá em Isaías 45, 23, lemos: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Paulo menciona essa frase que Deus pronunciou através de Isaías no Antigo Testamento. E ele cita ela agora escrevendo aos cristãos de Roma, para dizer que Cristo é Deus. E dessa mesma forma, ele sintetiza escrevendo aos Filipenses. Porque o Cristo que se esvaziou a si mesmo e tomou a forma humana, diz o apóstolo Paulo, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome, porque ao nome de Jesus, escreve Paulo aos Filipenses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Paulo está dizendo, Cristo é Deus. Aquilo que Deus afirmou acerca de si mesmo, é a profecia de Isaías. Paulo aplica a Jesus, o Deus encarnado, no texto de Romanos. E esmiuça numa poesia lindíssima, escrevendo aos cristãos de Filipos, a carta aos Filipenses. Portanto, o que temos? Temos que diante de Jesus se dobrará todo o joelho. Mesmo daqueles que arrogantemente batem no peito para dizer, Deus não existe, estão enganados. Ou daqueles que silenciosamente balbuciam para si mesmos, Deus pode até existir, mas Ele não tem nenhuma parte comigo. Estão totalmente equivocados, porque nós é que precisamos ter parte com Jesus. Nós é que precisamos ser conhecidos de Jesus, porque o reino é dele. E no lugar que Ele preparou para os seus, só entrarão aqueles que Ele conhece, que são dele conhecidos. Portanto, não vai ficar um joelho sem se dobrar, não vai ficar uma língua sem proferir e confessar, reconhecendo que Jesus Cristo é Deus, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, vemos aqui Paulo citando um texto de Isaías e aplicando-o a Cristo Jesus, pois Ele é o Eterno. Fechando então essa terceira mensagem, completando o cenário desta palavra, é necessário preparo. Ninguém se propõe a empreender uma viagem sem preparar-se para isso, não é verdade? Temos uma caravana que originalmente estava programada para ir ao Egito, Israel e Jordânia, agora em março, mas que devido aos problemas da região do Oriente Médio, acabou sendo transferida para a Turquia, com as 7 igrejas da Ásia, começando por Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira e Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois de barco até a ilha de Pátimos para visitarmos a ilha da visão apocalíptica de João, retornando no dia seguinte a Istambul. E por último, Roma, o cenário do império onde o cristianismo se espalhou por todo o mundo do primeiro século. Certamente que nenhuma dessas pessoas inscritas nesta caravana farão sem se prepararem para isso. Providências, recursos, mala, passaporte, previsão do tempo e tantas outras questões que dizem respeito a uma viagem
que todo ser humano se preocupa quando precisa empreender uma, é absoluta estutícia, é arrematada loucura que o ser humano não se prepare para a viagem à eternidade. Que o homem gaste todos os seus anos achando que a vida é só isso aqui. E parta para a eternidade, como milhares, como milhões de pessoas já partiram nesse mês de janeiro de 2024, sem nenhum preparo, sem nenhum equipamento, sem nenhum passaporte, sem nenhuma segurança, sem nenhuma marca do Espírito Santo do Senhor na sua vida e no seu coração. Portanto, a pergunta final é: estamos preparados? Se formos hoje ao encontro de Cristo, vamos em boas condições, com a nossa vida aberta diante do Senhor, com os nossos pecados confessados e lavados no sangue de Cristo? Conhecer o Novo Testamento é sim estar preparado para um encontro com Jesus. Um encontro esse planejado por Deus. Jesus afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é planejamento. O outro texto diz que o Senhor, por amar o seu povo, já lhes preparou uma cidade. Isso é planejamento. Eu e você precisamos de planejamento para nos aproximarmos de Deus, para caminharmos com Jesus.